Algumas coisas levando os últimos ajustes. Já estaremos iniciando a nossa transmissão. Hoje estamos tentando algo um pouquinho diferente, né? Estamos tentando transmitir pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube. Então talvez isso nos demande aqui uma adaptaçãozinha. Mas já está sendo feito, tranquilo. Muito bem. Mais uma vez. Muito bem, muito bem. Ótimo. Agora já estamos tudo tranquilo. Excelente. Tudo tranquilo. Então estamos iniciando a nossa live desta noite. Nós estamos dando continuidade à série de estudos que iniciamos na quarta-feira passada, vencendo na vida através da adoração. É importante vencer na vida, todos querem vencer na vida. Também é muito importante nós podermos adorar a Deus. Nós fomos feitos para a adoração a Deus. Então, vencendo na vida através da adoração é o nosso tema desta noite. Esta é a segundo estudo de uma série de 7 que serão feitos. Quero convidar a cada um de vocês, então, dando as boas-vindas já a cada um, né? Quero convidá-los a orar conosco, para que Deus abençoe o nosso estudo, ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que nós temos de poder mais uma vez nos reunirmos, mesmo que de maneira à distância, mas reunidos em torno da Tua palavra. E assim, ó Deus, estaremos conhecendo mais a Tua vontade para as nossas vidas. Ilumina a nossa mente para que possamos entender a Tua vontade. Dá-nos força de, compreendendo, realizar aquilo que o Senhor deseja. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao Rodson, que já está assistindo, né? Ora, muito bem, Rodson. Nós temos aqui o Rogério, a Cíntia. Ô, Cíntia, seja muito bem-vinda. Então, temos aqui pessoas nas diversas lives, né? Nas redes sociais aqui, cada um numa rede diferente. A Mariana, a Helena, sejam muito bem-vindas também. Eu não sei como é que eu vou me virar aqui com as 3 câmeras, dando boa noite a todo mundo ou podendo responder os comentários, né? Essa é uma experiência muito nova, realmente, muito nova. Então, Ângela Pinheiro, seja muito bem-vinda também aqui conosco, né? Todos muito bem-vindos. Dando prosseguimento, então, ao nosso estudo, eu quero recordar vocês do que estudamos na quarta-feira passada. Quarta-feira passada, primeiro estudo da série de 7, vencendo na vida através da adoração, e nós vimos o que é a adoração. E vimos que uma adoração verdadeira, uma adoração que agrada ao coração de Deus, ela depende da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus, não existe uma adoração verdadeira. Vimos também que uma adoração ela é feita através do nosso corpo. É o nosso corpo que é o transmissor da adoração ao nosso Deus. Vimos também que uma adoração verdadeira ela é transformadora. Ela transforma as nossas vidas. Ela nos transforma em pessoas melhores. Muito bem. Então, foi esse o primeiro estudo. Nosso segundo estudo desta série vai ter então como subtítulo vencendo pensamentos e atitudes que levam ao fracasso. Nós temos nossa natureza pecaminosa, nos leva a ter pensamentos, nos leva a ter atitudes que nos conduzem muitas vezes ao fracasso. Se quisermos ser bem-sucedidos na vida espiritual e na vida material também,
nós precisamos aprender a nos livrar de pensamentos e de atitudes, de fazeres, que certamente vão nos levar ao fracasso. Quero então ler com vocês o nosso texto bíblico desta noite, que se encontra em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Estaremos lendo do verso 18 até o final do capítulo 1, verso 32. Não é um texto muito pequeno, né? Então é preciso que tenhamos uma atenção redobrada. Romanos capítulo 1, versos 18 até o verso 32. A palavra de Deus fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. É um texto bastante pesado. Eu diria até que, em dias de hoje, este é um texto politicamente incorreto. Uma pessoa que lê um texto bíblico como esse, hoje em dia, na internet, se expõe a ser processado. No entanto, sem ter dito nada, apenas lido um texto bíblico que é conhecido em todo o mundo. E esse texto nos fala do fracasso de pessoas que se tornaram fracassadas. Se nós queremos então saber como é que a adoração pode nos levar ao sucesso da vida espiritual, ao sucesso da vida material, ao sucesso social, nós precisamos olhar também o outro lado da moeda, aqueles que fracassaram nessa empreitada. O que é que acontece com eles que os conduz a isso, a esse caminho de fracasso? Então nós podemos seguir um caminho verdadeiro, um caminho seguro, um caminho que certamente nos levará à vitória. Primeira coisa que nós todos precisamos entender, e isso não depende de Bíblia,
Depende de você entender, é uma questão de raciocínio, lógica, inteligência. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: se você tem uma casa e você quer a sua casa limpa, você quer a sua casa perfumada, você quer a sua casa arrumada, você quer a sua casa aconchegante, a primeira coisa que você precisa fazer é se livrar do lixo. Não existe casa arrumada com um lixo no meio da sala. Não existe casa perfumada com um lixo na cozinha de 3, 4, 5 dias. Um lixo no banheiro de 3 semanas. Não existe uma casa aconchegante se você chega na casa e tem lixo em cima do sofá, lixo em cima da mesa, lixo para tudo que é lado, dos cantos da casa, na porta. Isso não é uma casa aconchegante. Não é uma casa confortável, não é uma casa limpa, não é uma casa cheirosa. Então a primeira coisa que precisamos fazer é nos livrar do lixo, porque o lixo traz não só o mau cheiro, né? Não só o desconforto, mas o lixo traz os vetores. O lixo vai trazer baratas, aranhas, lacraias, vai trazer ratos, vai trazer mosquitos, vai trazer lesmas e etc. Vai trazer muita coisa, muitos vetores, muitos insetos. E estes insetos vão trazer doenças, doenças de pele, doenças de intestino, doenças de cabelo, doenças das mais variadas. Então vejam, uma casa confortável, uma casa sadia, uma casa aconchegante, a primeira coisa que temos que fazer é nos livrar do lixo. Porque o lixo, por si só, já é incômodo e traz os vetores, que são os insetos, e os insetos trazem consigo doenças que nós precisamos nos livrar. Nossa vida também é assim. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se queremos então uma vida confortável, se queremos uma vida perfumada, se queremos uma vida que valha a pena ser visitada, que as pessoas gostem de estar conosco, a primeira coisa que precisamos nos livrar na nossa vida é o lixo. Tirar o lixo da nossa vida. Porque o lixo vai trazer os insetos e os insetos vão trazer as doenças. Então nós podemos comparar aqui o lixo com os pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos malignos, pensamentos inconvenientes. Pensar, desejar coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus é um lixo e nós precisamos nos livrar do lixo. Porque o lixo, esse pensamento, vai trazer as atitudes. E as atitudes são os insetos. As atitudes que são os insetos vão trazer sobre nós doenças, que é a morte, é o pecado. E a pessoa vai cometer vários tipos de pecado. Por quê? Porque teve atitudes que levam ao pecado. E por que teve as atitudes? Porque acumulou na sua mente um pensamento de lixo, que deveria ter se livrado disso há muito tempo. Porque sem o lixo, sem os maus pensamentos, também estaremos livres dos vetores, dos insetos, que são as atitudes erradas. E livres das atitudes erradas, estaremos livres também das doenças, que são os pecados que acabamos cometendo e que podem sim, Senhor, levar à morte. Não somente à morte material, mas também à morte espiritual. Dito isso, precisamos nos livrar desse lixo, dos vetores e das doenças. Vamos ao nosso texto bíblico. O que é então o sucesso e o fracasso de uma vida que é pautada na adoração? Como podemos vencer então os pensamentos e as atitudes que vão nos levar ao fracasso, que vão nos puxar para baixo, que vão fazer com que a nossa vida não seja uma vida que as pessoas gostem de participar, de estar juntos, de conviver conosco? O nosso texto começou dizendo que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, contra a perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. Ora, uma pessoa que detém a verdade a favor da injustiça, ela já está debaixo da ira de Deus, já está com o fracasso determinado na sua vida. Então, precisamos nos livrar das coisas que vão trazer sobre nós a ira de Deus. Porque aquele que está contendendo com Deus, aquele que está brigando com Deus, aquele que tem pensamentos e atitudes
que não condizem com a vontade de Deus, ele já está atraindo sobre si a ira de Deus. E Deus diz que estes homens, eles conhecem a Deus. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Tanto o seu eterno poder, quanto também a sua divindade, são manifestos nas coisas que foram criadas. O mundo criado, as coisas que foram criadas, e o Salmo nos diz, os céus manifestam a glória de Deus. Então todas as pessoas, é a afirmação bíblica, todas as pessoas têm a noção da existência de Deus. Todas as pessoas, pode até ser que para se tornar politicamente correta com algum movimento político ou social, ela queira dar uma de, não creio em Deus e tal, mas a Bíblia diz que no fundo, todo mundo conhece a Deus. Todos têm essa noção da presença de Deus. E essa noção é dada pelas coisas que foram criadas. Então estas pessoas, elas são indesculpáveis. Não tem como dizer que não conhece Deus, que não tem noção de Deus, que não sabia que era Deus quem comandava todas as coisas, que era o coração de Deus que precisamos agradar. E veja no texto que nós lemos, quando fala que estes homens são indesculpáveis, o versículo 21 fala assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Vejam, queridos, que aquela pessoa que decide não adorar a Deus e não dar graças a Deus pelas coisas que lhe acontecem, pelas coisas que ela recebe, pelo que ela está vendo no mundo, ela se torna nula. Ela é uma nulidade, é um zero à esquerda. Uma pessoa que vê coisas acontecendo, que recebe a dádiva de Deus, o ar que respira, que recebe a comida, que recebe um lar para morar, que recebe a roupa, que recebe família, que recebe os amigos, uma pessoa que tem todas essas bênçãos, mas ela não dá graças a Deus, ela não adora a Deus como o Deus que Ele é. A Bíblia diz que ela já é uma pessoa nula, já é uma pessoa com fracasso carimbado na testa, porque o que vai levar ao sucesso é glorificar a Deus. O que vai levar ao sucesso é reconhecer a Deus como Deus. O que vai nos levar ao sucesso é dar graças a Deus. Veja só, querido, você chega na sua casa, vai chegando na sua casa lá perto da vizinhança e tem lá 2, 3 meninos lá, crianças brincando. E você tem um bombom no bolso e você dá um bombom lá, tem lá bombons no bolso, e dá um para cada um. Lá tem 3 crianças lá, você deu um bombom para cada uma. Muito bem. Amanhã, na hora que você dá o bombom, uma delas fala: puxa vida, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria muito comer um bombom, eu estava com vontade de comer chocolate, e você me deu esse bombom, muito obrigado. Os outros simplesmente pegam o chocolate, viram as costas, vai embora, abre e come. Amanhã, você está de novo com o chocolate na mão. Para quem é que você vai dar o chocolate? Você dirá, claro, aquele que agradeceu, aquele que te deu um abraço, que disse muito obrigado. Isso mesmo, Deus é a mesma coisa, queridos. Então, dar graças a Deus é a maneira de recebermos mais bênçãos. Glorificar a Deus como Deus é a maneira de recebermos mais bênçãos. E o texto vai dizer que as pessoas que não fazem isso, as que viram as costas a Deus, não glorificam a Deus, elas pensam que são malandras, elas pensam que são sábias, elas pensam que estão por cima da carne seca. Mas o que a Bíblia diz do versículo 22 é: inculcando-se, ou seja, na sua cuca está pensando, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O cara está pensando que está fazendo tudo certo, mas está fazendo tudo errado. Ele pensa que é malandro, mas o malandro demais se atrapalha. Ele pensa que está na boa, mas quando ele vê, vai estar na maior furada. E a Bíblia vai dizer, porque essas pessoas carimbadas com o fracasso, que não glorificam a Deus, que não dão graças a Deus, o versículo 23 diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A Bíblia diz que o homem foi feito
para glorificar a Deus e usufruir de Deus para sempre. Essa coisa de adorar a Deus é algo divino que mora no nosso coração. É algo divino que Deus colocou em nós. Todos nós sentimos este anseio, essa vontade de nos aplicarmos, de nos dedicarmos a alguma coisa. Essa questão da adoração é algo que vem no nosso interior. E aí o que fazem essas pessoas? Elas mudam, em vez de adorarem a Deus, adoram outra coisa. Ao invés de adorarem ao Criador, adoram a criatura. E é isso que ele diz, eles mudam a glória do Deus incorruptível. Incorruptível quer dizer que não apodrece. Não se acaba, não morre, não apodrece. Corruptível é o que apodrece. Por isso, quando você vê um político fazendo besteira, você diz que ele é corrupto. Está com a moral podre. Ele é corrupto. Deus é incorruptível. Deus não apodrece. Deus não morre. E ele diz, a pessoa muda a glória do Deus incorruptível, dando glória à semelhança de homens. A uma coisa que foi entalhada na madeira, foi moldada no gesso, no cimento, ou no ouro, na prata, mas que apodrece, que se acaba. E não é só em imagens de homens, não. Diz que também pode ser em imagens de quadrúpedes, de répteis, e você vê isso perfeitamente bem. Na Índia, por exemplo, o pessoal passa fome, mas não come carne de vaca. Porque a vaca é sagrada, pelo amor de Deus. A vaca lá é sagrada. E existem lugares em que eles adoram ratos. Há lugares em que adoram cobras. Então vejam que são répteis, são quadrúpedes, são aves que começam a receber a adoração do homem. Por quê? Porque nós temos a adoração intrínseca na gente. Essa coisa de adorar é do homem. Só que não querem adorar ao Deus verdadeiro. E porque não querem adorar ao Deus verdadeiro, são carimbados com o carimbo do fracasso. Porque o versículo 24 vai dizer assim, ó, quem faz isso, quem pega a glória do Deus incorruptível e bota nas coisas que se corrompem, que se apodrecem, que morrem, quem faz isso, diz o verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Pessoas que fazem isso são carimbadas por Deus ao fracasso. Mas se você for dizer para ela que isso é fracasso, ela vai dizer, não, eu estou me dando bem. Ela acha que está se dando bem. Ela acha que está por cima. Mas a Bíblia diz que isso é fruto da loucura do seu coração. Eles são loucos, mas pensam que são sábios. E aí Deus vai entregá-los as suas paixões infames. E a Bíblia vai fazer um retrato deles. O retrato do fracassado. Que não dá nem para pintar num quadro a óleo, não dá para pintar com tinta, porque o quadro é tenebroso demais. E a Bíblia vai dizer, olha só, quem não dá glória a Deus, quem começa com esses pensamentos ruins, e a partir desses pensamentos passam a prática de situações ruins, o carimbo que Deus coloca neles, a pintura com que Deus os pinta, o retrato deles pintado é o seguinte: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E o que é que eles fazem então? Como é que é a aparência deles? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbo, presunçoso, inventores de males, quer dizer, futriqueiro, né? Desobedientes aos pais, insensato. Sensatez é sabedoria, insensato é tolo, é besta, é bobo, só faz besteira. Insensato, pérfido, maldoso, né? Pérfido. E o que mais aqui? Sem afeição natural, sem misericórdia, incapaz de amar uma pessoa, incapaz de possuir sentimentos do coração para o bem de alguém. Por isso é sem misericórdia. Aquele que precisa, o coração se move em favor dele. Isso é misericórdia. Eles não têm misericórdia, porque só pensam em si mesmos,
só pensam em ganhar, 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 ou em ter prazer, 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 só pensam em lucrar, lucrar, lucrar. Infelizmente, é aquela velha lei do Gerson, que entrou pelo Brasil afora e que está difícil de tirar, né? Todo mundo gosta de levar vantagem em tudo. Mas vejam essas pessoas. A Bíblia diz que elas adoram a criatura ao invés do Criador. A Bíblia diz que elas tiram a glória do Deus incorruptível para adorar a outras coisas. Pessoas, imagens, animais. A Bíblia diz que eles deixam o conhecimento de Deus para fazerem coisas que eles sabem que o conhecimento de Deus vai reprovar. Então não querem nem saber de Deus. E eles se tornam pessoas assim. Você gosta de ser amigo de alguém que fala mal de você e dos outros? Um caluniador? Claro que você não gosta de ser isso. E nem ajuda uma pessoa assim. Você gosta de ter amigos presunçosos, que acha que é o rei da cocada e vive te dando fora? Você acha que isso é uma boa companhia? Claro que você não gosta. Uma pessoa dessa está fadada ao fracasso. Olha, presunção é uma coisa terrível. Eu vi uma pessoa presunçosa tomar uma vez um toco, que até hoje eu me lembro. O sujeito chegou numa certa loja e ele chegou com um Chevette. E ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Naquela época o Chevette ainda era um carro da moda e ele chegou com um Chevette, ele tinha muito dinheiro e encostou com um Chevette. E ali tinha um outro sujeito num BMW. E o cara com o BMW, né, que já o conhecia, fez chacota com ele, falou: mas rapaz, você com tanto dinheiro que você tem, andando de Chevette, poxa vida, olha, o meu carro é um BMW. E o outro, que tinha muito mais dinheiro, estava de Chevette, respondeu para ele assim: eu tenho dinheiro, não preciso parecer que tenho. Ou, até hoje me lembro disso. Sabe por quê? O outro é presunçoso, achando que tem muita coisa, tá de BMW e tal. Leva toco. Ninguém gosta disso, queridos. Ninguém gosta disso. Você não gosta disso. Não gosta de pessoas assim. Então não seja assim também, porque as pessoas não vão gostar de você. Não terá oportunidades. Você vai deixar de receber graças, vai deixar de receber bênção, porque você não dá glória a Deus, não dá graças a Deus. Como aquele homem do chocolate que eu falei, né? Você chegou com chocolate, deu, a pessoa agradeceu, se tiver de novo, dá de novo. Mas o outro vira as costas e vai embora? Não, é mal agradecido. Não mais. Nós somos imagem de Deus. Se você é assim, o que te leva a crer que Deus não é assim, se você é a imagem de Deus? Então olhe, para vencer na vida, através da adoração, nós precisamos também vencer os pensamentos e as atitudes que nos levam para baixo, que nos levam ao fracasso. Pensamentos de prepotência, pensamentos de presunção, pensamentos de pecados sexuais que nós lemos aqui, homens com homens, mulheres com mulheres, coisas que nós lemos na Bíblia, não estou falando de mim não, está na Bíblia, nós lemos aqui. Mudar a verdade de Deus em mentira, gostar mais da injustiça do que da verdade, gostar da impiedade e da perversão. A palavra perversão é muito interessante, é uma palavra que foi cunhada no vernáculo brasileiro a partir de influência estrangeira. Então, perverso, entenda o seguinte: uma folha onde você escreve, ela tem a frente e ela tem o verso. Então, a frente é onde as coisas acontecem, onde é o correto. As pessoas não fazem pela frente, não fazem o correto, elas fazem ao contrário, elas fazem pelo verso. Isso é ser perverso. Ao invés de fazer pelo certo, pela frente, ela é perversa, faz ao contrário do que seria certo. Tem gente que é assim, é perversa, gosta de fazer o contrário do que é certo, achando que está se dando bem. E nisso ela se aplica a paixões infames, ela se aplica a torpezas, invejas, homicidas, dolo, malignidade, carimbado para o fracasso. Se você pergunta para ele, ele vai achar que está se dando bem. Mas olhe, é preciso nos livrar desses pensamentos. E a partir dos pensamentos nos livrarmos dessas atitudes. Porque a partir destas atitudes
nós vamos nos livrar também da doença que tudo isso causa. Então lembre-se, livre-se do lixo, porque o lixo vai trazer os vetores e os vetores da doença. Livrando o lixo, você se livra dos insetos. Livre dos insetos, você se livra das doenças. Livre-se dos pensamentos maus. A partir daí você consegue se livrar das atitudes erradas. E livre das atitudes erradas, você estará livre do pecado. E a Bíblia diz pecado que tenazmente nos assedia. E aí nós podemos glorificar a Deus, agradecer a Deus e abrir as portas das bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Vencendo na vida através da adoração. Adore a Deus. Agradeça a Deus somente. Você foi feito para isso. Você sabe fazer isso. Você quer fazer isso. Faça isso. Adore a Deus. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Vença na vida através da adoração. Não caia na ira de Deus. Quem não faz isso, cai na ira de Deus. Não caia na ira de Deus. Caia nas graças de Deus. E você vai ver que, de fato, de Jesus, o jugo é suave, o fardo é leve. Deus seja servido em abençoar a sua vida. Te permita, nesta reflexão, entender que a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, ela corrige a nossa vida, não apenas a vida espiritual, mas também a nossa vida material. Ela nos leva ao sucesso, à tranquilidade, à paz, não apenas espiritual, mas também material. Ao sucesso, cada um de vocês. Deus vos abençoe grandemente. Espero vocês aqui na próxima quarta-feira para o terceiro estudo desta série.